Oi, gente. A treta entre Haddad e Ciro Gomes está tomando as manchetes de vários jornais e eu quero falar com vocês hoje sobre isso. Se vocês verem, tem essa aqui, que eu vou voltar a ela. Ciro está em confusão mental, afirma Haddad, não é? Não vou me rebaixar ao nível dele, disse Fernando Haddad sobre Ciro Gomes, isso aqui é no último segundo, né? No Correio Brasiliense, Ciro sobre Lula e Haddad seguem abraçando bandidos conhecidos. E na Carta Capital, Ciro chama Haddad de subserviente e o responsabiliza pela vitória de Bolsonaro. E existem muitas outras. Eu só separei essas manchetes aqui para vocês verem como é que está a treta entre os dois. Em relação a essa treta aqui do confusão mental, eu vou só explicar. Ciro disse que ninguém do PT ligou para ele para discutir, depois da ida do Haddad para o segundo turno em 2018, ninguém do PT teria ligado para discutir a adoção de aspectos do programa do PDT como uma forma de seduzir o PDT a fazer um apoio mais efusivo. Não teve essa ligação que conversasse mais sobre esses detalhes, né? E aí o Haddad está dizendo que ele ligou para o Ciro Gomes do celular da Manuela Dávila e que tiveram uma rápida conversa. É interessante esse episódio porque ambos podem estar dizendo a verdade. Aliás, eu acredito em ambos. Eu acredito tanto no Haddad quanto no Ciro nesse episódio. Eu vou explicar por quê. Porque Ciro estava se referindo a uma ligação que discutisse aspectos do programa e que a discutisse uma negociação. E esse tipo de ligação parece que não aconteceu. E Haddad estava se referindo a uma ideia de como se Ciro tivesse dito que nenhum tipo de ligação em nenhum momento tivesse acontecido e que por isso ele estaria com confusão mental. Ciro se referia a uma ligação programática e Haddad se referia a qualquer tipo de ligação. E aí a comunicação foi interrompida e um fica sugerindo que o outro está faltando com a verdade, e aí a coisa tende a descambar para o pior tipo de diálogo, né? Aquele diálogo agressivo, né? E o que eu tenho a falar sobre isso é o seguinte, gente. Tem uma pessoa e grupos políticos que se beneficiam desse tipo de manchete aqui. Os neofascistas, a extrema-direita e a direita liberal. Porque se eles conseguirem colocar, e é provável que eles consigam colocar, um candidato deles no segundo turno contra um candidato da esquerda ou da centro-esquerda, se essa hostilidade chegar até o dia da eleição, tudo que pode acontecer é eleitores petistas jurarem não apoiar o candidato cirista e os eleitores ciristas jurarem não apoiar o candidato petista, e isso enfraquecer em um segundo turno altamente competitivo que pode acontecer em 2022. E a gente corre o risco, existe o risco de uma derrota por causa de coisas desse tipo. E olha só, eu sei que aqui nos comentários do canal vão ter pessoas reproduzindo justamente essa lógica. Não, mas o Ciro é de direita, o Ciro foi quem começou, o Ciro que provocou. Aí o pessoal do Ciro vai dizer, mas o PT está com o Eunício de Oliveira, com o Renan Calheiros, nunca se esqueçam do Palocci. Eu já sei o que cada grupo vai falar. Os argumentos de cada grupo. Eu já conheço de cor e salteado, né? Eu conheço muito bem esses argumentos. Mas o que essa hostilidade produz é apenas ajudar, favorecer a extrema-direita, favorecer a direita liberal, favorecer a agenda que produziu um genocídio no Brasil, né, que produziu essa forma desastrosa de lidar com a pandemia, está produzindo uma reforma da Previdência que acabou, né, com a aposentadoria dos mais pobres, uma mini reforma trabalhista que retirou ainda mais direitos dos trabalhadores e uma agenda contrária aos trabalhadores e contrária aos mais pobres. É isso que está sendo produzido por esse governo. E a briga entre Ciro Gomes e Haddad, a briga entre Lula e Ciro, a briga entre o PDT e o PT, é uma briga que apenas tende a favorecer
que essa agenda continue sendo implementada. Porque nós precisamos, e aí eu vou ser sincero, nós precisamos não só do Mauro Benevides Filho do PDT, não só do Haddad ou do Lula no PT, nós não precisamos apenas do Guilherme Boulos e do Freixo, nós precisamos de todas essas lideranças, precisamos de todos os partidos comprometidos com a democracia, comprometidos minimamente com causas da classe trabalhadora, mas nós precisamos também de movimentos sociais, da mídia alternativa, eu estou fazendo meu papel aqui, para a gente formar uma frente ampla, capaz de fazer frente não só à extrema-direita nas eleições em 2022, mas capaz de implementar depois uma agenda pró-classe trabalhadora, que faça uma reforma tributária progressiva, que reestruture os direitos sociais de forma a estarem adequadamente financiados e sendo capazes de produzir resultados de qualidade na educação, na saúde, em outros setores. Isso é necessário. E para isso nós vamos precisar de Mauro Benevides Filho, de Carlos Lupe, de Ciro Gomes, vamos precisar de Lula, de Haddad, de Eduardo Suplicy. Não é? Nós vamos precisar de Guilherme Boulos, de Sâmia Bonfim, de Ivan Valente. Nós vamos precisar de Manuela Dávila. E nós vamos precisar não só de lideranças, mas da população brasileira, das massas, irem, se manifestarem e não só elegerem um governo oposto a esse governo neofascista, mas também um governo com capacidade, com condições de implementar essas reformas. Eu, infelizmente, não tenho muita esperança que eles parem com essa hostilidade. Mas eu gostaria de incutir nos meus inscritos do canal a semente de vocês divulgarem a ideia de que, gente, fazer isso daqui apenas ajuda a direita liberal, apenas ajuda os bolsonaristas. Vamos nos criticar, sim, mas nos criticar de forma programática. Criticar as experiências de cada um na gestão, criticar escolhas políticas, como eu, por exemplo, critiquei a escolha de Ciro da Cátia Abreu, criticar a demora de colocar Haddad como candidato, no caso do PT, críticas legítimas, críticas de governo, críticas de escolhas para pessoas em posições-chave, por exemplo, criticar o Henrique Meirelles em uma posição-chave, né? Criticar alianças que eventualmente o Ciro faça, isso é tudo legítimo. Criticar alianças que um ou outro faça, criticar programa, criticar o passado em relação a políticas públicas é legítimo. Mas ficar usando adjetivos como subserviente, não é? Não vou me rebaixar ao nível, não é? Confusão mental, não é? Abraçando bandidos e tal, esse tipo de coisa, isso daqui apenas favorece o neofascismo, favorece a extrema-direita. Eles, as lideranças, vão continuar fazendo isso. Acho muito difícil que eles parem. Mas nós que não somos políticos, mas que somos eleitores, podemos pensar mais estrategicamente e pensar qual é a melhor forma de derrotar e qual é a narrativa que nós queremos construir. E se vocês todos que me seguem começarem a convencer outras pessoas a construir uma narrativa de que o importante é criticar o Bolsonaro, criticar a direita liberal e criticar entre nós de forma republicana, mas sem cair na adjetivação, nós podemos começar a construir um caminho que permite vencer o neofascismo. Porque eu adianto para vocês, qualquer que seja o candidato que esteja contra essa agenda liberal e contra essa agenda neofascista em um eventual segundo turno, eu farei campanha. Qualquer um. Qualquer que seja o candidato que seja contrário a essa agenda, e no caso do neofascismo, eu faria em relação a qualquer um que esteja minimamente apegado à democracia. Né? Mas eu espero poder fazer campanha para alguém que também seja contrário a essa agenda liberal.
essa agenda de mini reforma trabalhista, essa agenda de uma reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria dos mais pobres. E para que a gente possa construir essa agenda, a gente precisa superar as tretas e as picuinhas que diminuem a política. E se as lideranças não vão fazer, nós temos que começar a fazer. E eu acredito muito em liderar pelo exemplo. E é isso que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Dizendo para vocês como é que eu vou me posicionar. Eu vou fazer críticas ao PT, eu vou fazer críticas ao PDT, sempre que eu achar que é necessário, sempre mantendo a minha autonomia e minha liberdade de defender os interesses da classe trabalhadora, de defender a agenda que eu acredito, sempre. Mas, em um segundo turno contra o neofascismo e contra essa agenda liberal, eu farei campanha para qualquer um que esteja do nosso lado e não vou fazer críticas, mesmo no primeiro turno, dessa natureza. Vou me resguardar a fazer críticas programáticas, tentando aprimorar os partidos do nosso campo. Esse é o compromisso que eu deixo claro com vocês. Que é o compromisso que eu tenho desde o início do canal. Um compromisso de querer ver os partidos do nosso campo cada vez melhores. E a verdade é que nem PT, nem PDT me satisfazem completamente. O partido que eu mais me aproximo hoje, que é o PSOL, mesmo ele não absorve todas as minhas ideias. Em alguns aspectos eu estou à esquerda do PSOL. Mas eu vou fazer críticas no sentido de aprimorar, no sentido de tentar encaminhar para uma melhora. Essa vai ser a natureza da minha análise aqui no canal. E espero que vocês apreciem esse espírito crítico do canal A Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.